pediu que ele o escondesse e não contasse a ninguém. Kim Jong-woo disse que se Kimura Yusuke é seu velho amigo, então ele sabe quase tudo sobre ele. O dono do estabelecimento confirmou isso. Kim Jong-woo presumiu que o homem estava ciente dos rumores de que as propriedades especiais da arma de Haramura eram uma ficção. Kimura Yusuke se perguntou: como o hóspede sabia disso? Han Yu-bing estava confuso. O que está acontecendo aqui? De repente, outra pessoa entrou correndo na sala. Ele não conseguiu se manter em pé e caiu no chão. Kimura Yusuke disse que ele lhe disse para ficar escondido. Por que Ryu-hei saiu? Era o representante da quinta geração da Haramura Forge e o atual chefe do clã, Ryu-hei Haramura. Kim Jong-woo, nosso herói, apresentou-se como o chefe da Karma Corporation, a empresa que expôs a corrupção da Associação Internacional na África. Kim Jong-woo disse que eles estavam trabalhando em conjunto com a Associação Coreana e a Hano Company. Haramura não esperava ser encontrado dessa forma, e não esperava ser encontrado pelo chefe de uma empresa estrangeira. Han Yu-bing ficou surpreso. Os rumores de uma arma especial não eram verdadeiros? A garota estava segurando uma lâmina forjada na oficina de Haramura. Ryu-hei se perguntou se Kim Jong-woo agora a entregaria à filial de Tóquio. Nosso herói disse que não havia necessidade de se preocupar com isso. Ele não veio até aqui por causa de ameaças. Kim Jong-woo disse que veio com uma proposta de negócios. Se Haramura concordasse em cooperar, ele poderia influenciar os rumores sobre a arma lendária do clã. O protagonista acrescentou que transformaria esses rumores em verdade. Kim Jong-woo mais uma vez lembrou seu mestre dos rumores sobre essa arma entre os caçadores. Ele olhou para o ferreiro e mal podia acreditar que Ryu-hei Haramura era realmente Ryu-hei Haramura. Um dos bandidos disse que tudo isso era mentira. A arma deles era apenas um truque. Han Yu-bing ficou desanimado. Sua espada era realmente falsa? Ryu-hei Haramura perguntou novamente. Como Kim Jong-woo sabia disso? Ele não contou a ninguém, não é mesmo? Kim Jong-woo disse que já era óbvio. Por que perguntar como ele descobriu? O antecessor de Ryu-hei, que costumava fazer facas de cozinha, provavelmente embelezou um pouco a realidade quando começou a fazer armas sobrenaturais. Ele disse que se tratava de um método de forja exclusivo, transmitido de geração em geração. Supostamente, suas lâminas estão em um nível completamente diferente em comparação com a produção em massa. De fato, sua qualidade era pior do que a das armas de nível B de fábrica. Ryu-hei disse que seu pai tinha um talento especial para isso. Kim Jong-woo continuou. Em algum momento, a história começou a ser acreditada. Os rumores se espalharam e pessoas de outras regiões começaram a procurar essas armas. Naquele momento, Ryu-hei provavelmente ficou entusiasmado. No entanto, depois disso, houve um problema. Um caçador de nível S derrotou um chefe de nível vermelho usando essa marca de arma. Pensando bem, um caçador desse nível não poderia vencer apenas usando armas. Isso simplesmente não fazia sentido. Foi apenas uma coincidência comum, nada mais. No entanto, naquele momento, esse evento foi uma verdadeira celebração para o Japão, que estava lutando para competir no mercado global de caça a monstros. Todos diziam que um monstro de nível vermelho havia sido derrotado por uma arma fabricada no Japão. Isso se tornou um novo raio de esperança para a sociedade japonesa, embora acidental. As pessoas não queriam perceber a situação de outra forma porque não se baseiam em fatos. As pessoas acreditam no que querem acreditar. A história original do antecessor de Ryu-hei havia crescido na escala de uma verdadeira lenda. Uma arma especial com um poder único era o assunto da cidade. Kim Jong-woo continuou. Quando Ryu-hei percebeu que a situação estava ficando fora de controle, os rumores já haviam chegado à Associação Internacional. A única razão pela qual eles conseguiram se safar por tanto tempo foi porque os estrangeiros viam o Japão pelo prisma da romantização. Ryu-hei viu uma oportunidade de ganhar dinheiro suficiente para o resto de sua vida. E ele tirou o máximo proveito da situação. No entanto, o antecessor de Ryu-hei tinha pelo menos um pouco de consciência. Ele nunca aceitou pedidos de produção em massa, ao contrário desse cara. Ryu-hei, por outro lado, decidiu apostar tudo em uma mentira.
Ele está produzindo armas que mal têm classificação C. Kim Jong-woo se perguntou por que Ryu-hei de repente desistiu de sua última ordem. Será que ele estava com medo de ser exposto? Haramura respondeu que a Associação Internacional estava sendo abalada por escândalos ultimamente. Ele decidiu que era hora de sair do jogo. Kim Jong-woo perguntou: Ryu-hei realmente acreditava que a associação faria vista grossa? Ryu-hei disse que sim, mas ele não esperava que a associação se oferecesse para comprar seu método de falsificação. Ryu-hei perguntou o que Kim Jong-woo quis dizer quando falou que transformaria mentiras em verdade. Nosso herói disse que o ferreiro ouviu tudo corretamente. Suas ficções se tornarão realidade porque eles precisam da influência do clã Haramura. Kim Jong-woo continuou: Eles ouviram que a associação japonesa poderia se retirar da associação internacional. É por isso que eles vieram ver se poderiam assumir o controle. Mas, a julgar pela situação, isso não vai acontecer. Ryu-hei disse que se eles realmente fossem se retirar da associação internacional, não teriam vindo até ele com uma oferta para comprar a liderança. Kim Jong-woo disse que é ainda melhor assim. Os coreanos não precisam assumir o controle deles. Eles ainda podem atingir seu objetivo. Ryu-hei se perguntou como exatamente Kim Jong-woo o ajudaria. Será que ele realmente quer lhe dar uma tecnologia avançada de forja daquele centro de pesquisa de elite na Coreia? Se é isso que ele está oferecendo, então podemos pensar em cooperar. Kim Jong-woo disse que Ryu-hei ainda não se deu conta da posição em que se encontra. Ele sugeriu que o senhor Haramura não confunda conceitos. Ele deve ter tido uma impressão errada. O protagonista diz que não está aqui para ajudar a criar uma arma especial. Ele está aqui para fazer parecer que Haramura a está criando. Tudo o que o ferreiro precisa fazer é continuar a existir como chefe de uma família que pode influenciar a associação internacional. Kim Jong-woo acrescentou que não se importa com o tipo de arma que Ryu-hei cria. No entanto, se Ryu-hei não quiser ser humilhado, é melhor calar a boca e fazer o que lhe mandam. Han Yu-bin disse que está muito irritada com tudo o que está acontecendo aqui. Se Kim Jong-woo soubesse de tudo, ele poderia tê-la avisado. Por que ele a trouxe com ele em primeiro lugar? Kim Jong-woo respondeu que havia um motivo. Kim Jong-woo pensou que poderia ser agredido novamente. Isso o irritou. Nosso herói se desculpou e disse que estava com pressa e não teve tempo de explicar tudo. Ele seria mais cuidadoso da próxima vez. Han Yu-bin perguntou como exatamente ele iria transformar as mentiras do clã Haramura em verdade. O jovem respondeu que não fazia ideia. Outra pessoa cuidará disso. Kim Jong-woo a lembrou de que existe um ditado no Japão. Se você repetir uma mentira 100 vezes, ela se tornará verdade. Ele disse que só precisava colocar mais lenha na fogueira. Ele já deu instruções a Haramura, então a única coisa que resta a fazer é esperar pela ligação. Kim Jong-woo acrescentou que ele está prestes a explicar todo o plano. Yu-bin interrompeu e disse que queria fazer uma pergunta antes. Acontece que Kim Jong-woo sabia desde o início que a arma especial de Haramura era uma farsa. Então, por que ele trouxe aquele fractal? O protagonista veio sob o pretexto de criar uma nova espada para Kim Jong-woo. Obviamente, ele não pediria uma falsa. Kim Jong-woo disse que não se lembrava de ter encomendado uma espada de um bandido como Haramura. Ele acrescentou que eles tinham algum tempo e sugeriu que encontrassem um lugar decente. Yu-bin pensou que o chefe nunca havia explicado tudo desde o início. A garota disse que Kim Jong-woo tem que manter sua promessa e comprar aquela estatueta. A verdadeira. Kimura Yusuke perguntou se Ryu-hei realmente acreditava em tudo o que foi dito aqui. Ele acrescentou que o homem estava apenas o intimidando. Se Ryu-hei se envolver com pessoas assim, ficará preso para o resto da vida. Haramura perguntou se Yusuke estava sugerindo que ele simplesmente confessasse tudo e deixasse sua vida ir por água abaixo. Kimura disse que não era isso que ele queria dizer. Talvez Ryu-hei devesse ficar quieto por um tempo. Ryu-hei o lembrou de que seu filho tinha acabado de entrar em uma das melhores universidades. O jovem cresceu sem mãe, mas ainda assim se tornou um bom rapaz. Ryu-hei acrescentou que ele deveria pelo menos viver para ver seu casamento. Kimura se desculpou. Ele não queria levantar a voz. Então Ryu-hei já havia decidido tudo?
O assistente relatou ao chefe que um tipo invadiu a sede. Ele acrescentou que o homem estava procurando o chefe e não podia ser impedido. O assistente gritou que o homem já estava do outro lado da janela. O estranho entrou voando na sala e atacou Kimura Yusuke. Ele disse que o gerente da filial, Shoichi, estava procurando por ele com faíscas nos olhos. O estranho exigiu que Haramura-san parasse de ser teimoso e fosse com ele. Ryuhei se perguntou: como eles sabiam que ele estava aqui? O estranho acrescentou que essa era sua última chance. Ele recebeu uma ordem clara. Se Haramura não obedecesse, ele deveria quebrar seus membros e arrastá-lo para o escritório. Kimura Yusuke gritou para Ryuhei fugir imediatamente. Esse cara não era humano! O estranho jogou seus oponentes para o lado e ativou sua habilidade de marionete. Ryuhei gritou e perdeu a mobilidade. Seu corpo parou de obedecer a ele. O estranho entrou em contato com o chefe da filial e informou que o alvo havia sido capturado. O chefe da filial disse que nunca pensou que Haramura pudesse estar escondido em um covil da Yakuza. Ele acrescentou que a equipe de equilíbrio da Associação Internacional realmente valia alguma coisa. Isso foi impressionante. O agente de Huang Donghui mostrou bom senso. Haramura voltou a si e pensou que seu corpo parecia estar se desfazendo pedaço por pedaço. Onde ele está? Ryuhei não percebeu o que estava acontecendo. Ele foi crucificado e pendurado em correntes. O chefe da filial disse: finalmente o ferreiro acordou. Ele cumprimentou Haramura-san e comentou que eles não se viam há muito tempo. Ryuhei pediu a Shoichi-san para não ir tão longe. O chefe da filial disse que Haramura já ajudou a desenvolver a filial, mas agora, infelizmente, ele não está mais disposto a ouvi-los. Shoichi disse que a recusa de Haramura está atrapalhando o trabalho deles. O chefe da filial acrescentou que esperava encontrar um terreno comum. O assistente de Shoichi sacou sua espada e a balançou várias vezes na frente do Sr. Haramura. Shoichi admitiu que não sabe o que fez Ryuhei cortar relações, mas eles ainda precisam de sua ajuda. Ele disse que se Haramura não quiser vender seus produtos, ele deve considerar a venda de métodos de forjamento. Ele seria generosamente pago por isso. Ryuhei ficou indignado. Alguém realmente achava que suas técnicas poderiam ser simplesmente compradas? Shoichi ofereceu 1 bilhão. Os assessores acharam que venderiam o segredo sem pensar 2 vezes. Ryuhei Haramura disse que recusava. Os assessores se perguntaram: será que suas técnicas realmente valem mais? Shoichi voltou-se para o gerente Huang. Ele disse que tinha outro pedido. Huang Donghui respondeu que estava ouvindo. Shoichi soube que o filho do mestre havia entrado recentemente em uma universidade de prestígio. Seu nome é Masato, um calouro que estuda economia. Ele deve ser trazido para cá. Ryuhei disse que eles não deveriam tocar em seu filho, ou ele destruiria todos aqui. Shoichi disse que está pedindo gentilmente a Haramura-san. Ou ele só ouvirá depois que a cabeça do filho for trazida em uma bandeja? Ryuhei gritou que ele estava mentindo o tempo todo. Ele acrescentou que era tudo mentira. Métodos e armas especiais de forja nunca existiram. Shoichi se perguntou: o que o ferreiro estava dizendo? Então, como ele explicaria o fato de o caçador de nível S ter passado pelo portão de nível vermelho? Haramura disse que foi apenas uma coincidência. Alguma guilda entregou alguns detritos para ele e ele fez com que parecesse impressionante. Não há nenhuma orientação especial. Portanto, era melhor deixar seu filho em paz. O gerente da filial ficou furioso. Será que eles realmente tinham sido guiados pelo nariz todo esse tempo? Embora ele tivesse percebido algo errado desde o início, Shoichi decidiu que agora não era hora de pensar nisso. Se a notícia chegasse à gerência da Associação Internacional, as coisas com certeza sairiam do controle. Não apenas eles perderiam a marca Haramura Workshop, mas ele, como curador do relacionamento entre a oficina e a associação, estaria correndo sério risco. Não podemos permitir que isso aconteça. O Sr. Shoichi diz que o ferreiro parece ter perdido a cabeça. No entanto, ele falará quando trouxerem seu filho. O chefe da filial foi abordado por um assistente, mas Shoichi disse que ele estava ocupado. A garota informou que o chefe da Karma Corporation havia chegado ao escritório. Ele disse que tinha vindo aqui para assinar um contrato com a Haramura Workshop. Shoichi perguntou: por que a Karma Corporation apareceu aqui sem avisar?
O protagonista repetiu que estava aqui para assinar um contrato de armas da Haramura Workshop. O chefe da filial achou que não era um bom momento. Eles ainda não tinham confirmado se o ferreiro havia mentido sobre a arma. De qualquer forma, se isso viesse à tona, eles estariam em sérios apuros. Shoichi dá uma olhada no contrato e diz que está tudo bem. Ele apenas se perguntou: por que a Karma foi até eles quando poderia ter feito um acordo diretamente com a oficina? Nosso herói explicou que, afinal, o contrato com a Haramura Workshop está sob a jurisdição da empresa de Tóquio. Mas como o negócio era bastante significativo, era mais conveniente que a filial o supervisionasse. Kim Jun-woo ouviu dizer que nenhuma outra arma poderia superar os projetos do mestre Haramura. O jovem acrescentou que havia duvidado disso no início. Mas se os caçadores da Associação Internacional estão usando essa arma em particular, então a qualidade é realmente excelente. Kim Jong-woo afirmou que, nesse caso, ele não poderia abrir mão de um arsenal tão impressionante. Olhando o contrato, ficou claro. A oferta deles era muito tentadora. O protagonista perguntou se poderia esperar uma resposta positiva. Ele sabia que seu interlocutor estava em uma posição difícil, especialmente depois que Shoichi soube de toda a verdade. Não havia como essa informação vazar. Tachiban já avisou nosso herói que foi Shoichi quem levou Haramura. Shoichi disse que queria discutir o assunto com Haramura-san primeiro. Kim Jun-woo ficou muito feliz. Ele disse que era uma grande coincidência o fato de que ele também gostaria de conhecer o ferreiro. Por que o chefe da filial não convida o Sr. Haramura para vir aqui? Kim Jun-woo teve que admitir que Shoichi é um bom ator, mas ele não tem chance. Shoichi anunciou que Haramura-san havia tirado uma folga. Ele se esqueceu de avisar seu convidado sobre isso. Ele não pode ser contatado no momento. Shoichi acrescentou que, de qualquer forma, a conclusão do contrato teria de ser adiada indefinidamente. Kim Jun-woo afirmou que deveria ter percebido isso imediatamente. Nosso herói disse que esse acordo é uma nova base para o treinamento de jovens caçadores. Ele estendeu um envelope para seu interlocutor e acrescentou: Shoichi entende do que estamos falando, não é? Kim Jun-woo explicou que estava entregando um novo programa. Eles manterão a gerência, mas querem que Shoichi-san cuide da parte financeira. Os fundos entrarão, e o gerente da filial poderá administrá-los como achar melhor. Ele perguntou: não é isso que o Sr. Shoichi sempre quis? Nosso herói pensou que quando o acordo entrasse em vigor, as somas que Shoichi começaria a receber seriam da ordem de milhões. Será que ele seria capaz de resistir a essa tentação? Shoichi escondeu o envelope, disse que entendia e acrescentou que tentaria convencer o Sr. Haramura. Kim Jong-woo perguntou se eles poderiam testar as armas. Não era uma questão de desconfiança, mas de simples formalidades. Shoichi concordou e perguntou quando seria conveniente. Nosso herói respondeu que seria em uma semana. Shoichi afirmou que confiaria a preparação ao seu laboratório. Kim Jong-woo disse que preferia um teste em uma masmorra real, para ver como a arma se sairia em um combate real. Os companheiros desejaram boa sorte um ao outro e se separaram por uma semana. Kim Jong-woo perguntou a Han Yubin o que ela estava vestindo. A garota respondeu que não podia deixar passar essa beleza, já que estavam no Japão. Han Yubin perguntou se a pessoa que transformaria uma mentira em verdade era Shoichi, o chefe da filial de Tóquio. Kim Jun-woo confirmou que sim. De agora em diante, Shoichi terá que transformar os contos de fadas de Haramura em realidade. Ele disse que o chefe da filial reunirá mestres de todo o país para proteger a reputação da oficina de Haramura. Yubin disse que daria uma olhada nessa loja e se prepararia para falar com os outros. O jovem respondeu que, infelizmente, essa seria a última loja de hoje. Han Yubin ficou surpreso. Afinal, eles tinham uma semana inteira à disposição. O chefe respondeu que eles precisavam encontrar uma pessoa. Yusuke Taishi é o segundo caçador mais forte do Japão. Shoichi perguntou a Haramura se havia alguma maneira de criar uma arma realmente especial. Ryuhei respondeu que não tinha essa informação. A ideia toda parece ridícula. Uma arma que só concede poder aos dignos? Eles estão mesmo no mangá?
Shoichi disse que o chefe da Karma Corporation veio falar com ele. Ele queria assinar um contrato para fornecer armas da oficina de Haramura. Por causa de todos esses rumores, ele está oferecendo uma quantia enorme. Ryuhei perguntou. Shoichi realmente concordou? Afinal, ele sabe que é tudo mentira. Shoichi respondeu que entendia. Não há tolos no karma. Mais cedo ou mais tarde, tudo virá à tona. Eles já imaginaram que a arma é desprovida de poderes e até exigiram que ela fosse testada. É por isso que ele está pedindo que pelo menos uma cópia seja criada, como nas lendas dessa família. Haramura diz que não pode fazer isso. Ele não tem nenhuma técnica. E mesmo que tivesse, não seria capaz de criar uma arma de verdade. Shoichi perguntou, por que deixar um ferreiro assim vivo? Ele disse que eles iriam verificar por si mesmos. E então, quando o acordo é fechado, Haramura não consegue suportar as exigências do karma e tem que se matar. Ryuhei se perguntou, será que Shoichi sabia o que estava dizendo? O chefe da filial disse que eles compensariam por tudo. A mensalidade da universidade do filho do ferreiro será paga, e quando ele se formar, eles lhe darão um emprego na filial. Haramura disse que isso é loucura. Se as pessoas souberem a verdade, não ficarão indiferentes. Shoichi respondeu que os mortos não falam. As pessoas não conseguirão descobrir a verdade. Se o ferreiro esteve mentindo todo esse tempo, então ele deve estar preparado para esse resultado. De qualquer forma, Ryuhei ficará aqui até a demonstração para sua própria conveniência. Ele se certificará de que o ferreiro seja alimentado na hora certa. Huang Donghui perguntou ao chefe da filial se os técnicos conseguiram descobrir. Shoichi respondeu que o ferreiro era muito teimoso. O chefe perguntou, o que o agente Huang estava fazendo aqui? Shoichi pensou que, se descobrissem que a técnica de forja era falsa, eles denunciariam o fato à Associação Internacional de Caçadores. Não se poderia permitir que isso acontecesse. Huang respondeu que estava apenas esperando um momento para se despedir antes de ir embora. Há uma pessoa aqui que ele não quer encontrar de jeito nenhum. Shoichi disse o que ouviu. Huang era o responsável pela Coreia. Será que ele realmente tem conexões com o chefe do karma? Huang Donghui aconselhou o chefe da filial. Se ele entrar em contato com Kim Jong-woo, estará acabado. O chefe da Tachiban Gumi perguntou se a pessoa com quem ele estava falando não estava realmente trabalhando na filial de Tóquio. Logo depois que ele saiu, seus homens entraram correndo e levaram Haramura. Kimura Yuzuki disse que Kim Jong-woo era calmo demais para ser suspeito. Se não fosse por seus relatórios, você pensaria que eles estavam envolvidos e que Kim Jong-woo enviou os homens para virar o local de cabeça para baixo. Kimura Yuzuki disse que havia feito uma verificação dos antecedentes da pessoa com quem estava falando. Acontece que ele é uma pessoa bastante famosa na Coreia. Kimura sugeriu que Haramura estava sendo mantido na filial de Tóquio. Kim Jong-woo concordou com isso. Shoichi estava muito nervoso, como se estivesse escondendo algo. Kimura Yusuke estava muito irritado. Aqueles malandros da filial de Tóquio haviam feito algo extremamente errado. Kim Jong-woo perguntou ao chefe da Tachiban Gumi. Ele queria salvar Haramura? Kimura respondeu que era amigo de Haramura desde a infância. Eles fizeram uma promessa um ao outro. Yusuke disse a seu amigo que estava deixando a oficina e que se tornaria um yakuza. Ryuhei ficou surpreso. Por quê? Afinal, ele é tão talentoso. Yusuke respondeu que Ryuhei seria a luz que guiaria o mundo e ele se tornaria o rei da noite, sua sombra. As ambições dos jovens eram grandes demais para existirem no mesmo universo. Yusuke disse que eles se encontrariam novamente em 10 anos, no auge, quando tivessem realizado plenamente seus sonhos. Kim Jong-woo disse que não queria mais ouvir essa história dramática. Nosso herói disse que, se Kimura quer salvar Haramura, ele deve dar informações. Yuzuki respondeu que eles só chegaram perto da parte mais comovente e perguntou o que exatamente o coreano quer saber. O protagonista perguntou, onde Taishi, o segundo caçador mais poderoso do Japão, estava agora? Kimura perguntou por que o interesse. Kim Jong-woo respondeu que a Yakuza, mais do que ninguém, deveria saber onde está esse caçador. Nosso herói esclareceu que eles estão falando do antigo número 2 do Japão, o rei do submundo, Taishi. Ele já foi um caçador, mas agora é o chefe do maior grupo criminoso do Japão,
com muita influência na política, na mídia e na economia. Kim Jong-woo diz que Kimura, como homem com poder no submundo, deve saber onde Tai-Chi está. Se eles quiserem salvar o senhor, Haramura precisarão de ajuda. Kimura ficou indignado. Como um coreano poderia saber disso? Kim Jong-woo respondeu que tinha um acerto de contas pessoal com Tai-Chi. Yusuke disse que daria o paradeiro de Tai-Chi, mas que isso poderia encurtar sua vida. Em troca, Kim Jong-woo tem que salvar Haramura. A garota diz que Tai-Chi-san parece triste hoje. Será que realmente há algo errado? Ela está disposta a ouvir absolutamente qualquer coisa se ele compartilhar. Tai-Chi deu um beijo na bochecha da garota e disse a ela que não se atrevesse a tocá-lo. Tai-Chi exigiu que os guardas tirassem a mulher de vista. O rei do submundo, antigo segundo caçador do Japão, Tai-Chi disse que estava cansado de garotas. Ele precisava de alguém para entretê-lo. Aos 30 e poucos anos, Tai-Chi ainda era um virgem convicto. O assistente disse que a garota deveria se considerar sortuda. O chefe era tão próximo dela. Tai-Chi supôs que as mulheres apenas pensavam que ele era bom demais para elas. A garota pisou no guarda desativado. O guarda gritou para o chefe fugir. O perigo estava chegando. A garota disse que finalmente havia encontrado onde ele estava escondido. Kim Jong-woo, acompanhado por um agressivo Han Yu-bin, disse que veio aqui para fazer um acordo com Tai-Chi. Tai-Chi perguntou surpreso: "Quem mandou esse cara?" Han Yu-bin olhou para seu oponente e disse surpreso: "É mesmo o Tai-Chi?" Antes de sua regressão, o protagonista já havia lutado com Tai-Chi lado a lado, durante uma operação conjunta entre o Japão e a Coreia. Como o Japão fazia parte da Associação Internacional, seus melhores caçadores foram recrutados. Isso significava que, em vez de trabalhar com o caçador número 1 do Japão, nosso herói teve que se contentar com o número 2. No entanto, Tai-Chi nunca deixou Kim Jong-woo na mão. Ele executou suas tarefas de forma impecável e, em batalha, provou ser muito mais forte e ágil do que o esperado. Isso continuou até que ele se tornou o rosto da marca Haramura. Foi então que ele se desestruturou completamente. Esse cara se transformou em uma paródia patética depois que se tornou modelo. Havia rumores de que ele ganhava muito dinheiro com isso. Nem mesmo o salário de um grande caçador se comparava a isso. Não importava o quão famosa fosse a oficina de Haramura, ela nunca poderia pagar a um caçador de alto nível o suficiente para se aposentar por muito tempo. Isso significava que Tai-Chi provavelmente havia descoberto o segredo da arma de Haramura. Em troca do silêncio deles, ele os obrigou a pagar uma grande quantia em dinheiro. Depois disso, Tai-Chi desapareceu. Dizem que sua fortuna e sua antiga fama o fizeram chegar ao topo e se tornar o rei do mundo clandestino. Kim Jong-woo se apresentou como representante da Korean Karma Corporation e ofereceu um acordo. Tai-Chi ficou surpreso. Um tolo patético se atreve a fazer um acordo com ele? Será que ele percebe quem está à sua frente? Tai-Chi olhou para Han Yu-bin e disse que, se essa beldade pedisse educadamente, ele poderia considerar a possibilidade. Kim Jong-woo olhou para Han Yu-bin e perguntou se era dessa beleza que ele estava falando. Tai-Chi desviou o olhar envergonhado, mas continuou apontando o dedo para Yu-bin. Tai-Chi disse que esse cara deveria ser grato a ele. Se não fosse por seu bom humor, ele já teria voado para fora daqui. Han Yu-bin concordou que ela estava linda, mas sentiu que esse cara gordo não era muito normal. Han Yu-bin perguntou ao chefe se ela poderia bater um pouco nesse gordinho. A garota notou a expressão estranha no rosto do chefe e achou que não era um bom presságio. Han Yu-bin gritou em lágrimas que se recusava. O chefe da filial, Choi-chi, estava furioso. Por que esses ferreiros inúteis, que eram os melhores artesãos do Japão, não podiam criar pelo menos uma réplica? Pelo menos algo remotamente semelhante àquela arma. O assistente informou ao chefe que não havia mais artesãos. Talvez eles devessem tentar outro método. Choi-chi se perguntou se só havia bandidos no Japão. O ferreiro ferido perguntou o que Haramura havia feito. Choi-chi disse que tinha outra ideia. Ao fazer isso, ele pisou na cabeça do ferreiro Kusanagi. O chefe da filial disse que esse cara tem a língua muito comprida. Alguém mais sabe dessa mentira? Choi-chi acrescentou que se Haramura estivesse escondendo algo, seu filho o seguiria.
O ferreiro se lembrou do coreano dizendo que ele poderia tornar realidade os rumores sobre a família de Haramura. Taishi concordou que se tratava de uma reunião importante e pediu aos assistentes que saíssem por um tempo. Kim Jun-woo disse que era um empresário da Coreia e que tinha vindo oferecer um acordo ao rei da cidade. Tai-chi respondeu que esse cara parecia ainda mais feio de perto. Se não fosse por aquela senhora, ele já estaria morto. Kim Jun-woo disse a seu companheiro que Tai-chi está tão bêbado que sua cabeça não está pensando direito. Caso contrário, aquele gordinho definitivamente não teria chamado Yu-bing de Bela. Han Yu-bing disse que estava definitivamente com raiva agora. O protagonista olhou para Taishi e disse que eles precisavam acabar com isso rapidamente. Kim Jun-woo disse a seu companheiro que ele sinalizaria e a garota lidaria com esse louco. Han Yu-bing lembrou a seu chefe que ela havia sido expulsa da Associação Internacional por insubordinação. Kim Jong-woo diz que não vê outra opção. Se Yu-bin resistir apenas uma vez, ele lhe dará uma semana de férias e comprará todos os produtos que ela quiser. Yu-bin perguntou: chefe, você sabe que ela quer destruí-lo agora, certo? Taishi perguntou: que tipo de acordo essas pessoas estão oferecendo? Kim Jun-woo revelou que Haramura-san está sendo mantido em cativeiro pela filial de Tóquio. Nesse ritmo, o segredo da oficina de Haramura logo seria conhecido por todos. Taishi se perguntou: o que isso tem a ver com ele? Kim Jun-woo respondeu que está diretamente relacionado. Caso contrário, eles não teriam se arriscado tanto. A filial de Tóquio fará de tudo para provar que o segredo da oficina é verdadeiro. Se esse segredo se tornar público, a posição da filial piorará. Até agora, Haramura tem encoberto Taishi, permitindo que ele mantenha o poder discretamente no subsolo. Será que o senhor Taishi realmente deixará essa chance escapar? Ele tem um plano para destruir a filial de Tóquio. Taishi pensou: quem é realmente esse cara? Será que ele realmente sabe de tudo? Poderia ser um mercenário enviado pela oficina? Ou um agente secreto da filial? De qualquer forma, ele não deveria sair vivo. Kim Jun-woo decidiu não dar a Taishi nenhum tempo para pensar. Nosso herói disse à garota que era a hora dela. Han Yu-bin se aproximou do rei do submundo e olhou com ternura em seus olhos. Taishi não conseguiu resistir àquele olhar e um leve rubor cobriu seu rosto. Diante dos olhos de Taishi estava uma garota em um vestido de noiva com um buquê nas mãos. Amigos e associados já estavam parabenizando o chefe por sua felicidade conjugal. Taichi viu sua esposa e uma adorável garotinha, um bebê, à sua frente. Tudo isso passou diante dos olhos de Taichi e ele até chorou. Taichi concordou e disse que aceitava os termos. Ele está farto do submundo podre e só quer deixar tudo para trás e viver a vida normal com a qual sempre sonhou. Kim Jung-woo disse que agora está pronto para explicar o plano com mais detalhes. Alguns dias se passam. Taichi se encontra com o chefe da filial de Tóquio. Enquanto conversavam ao telefone, o chefe do submundo observou que a voz de Yu-bin é muito bonita. Taichi acrescentou que quando ouve essa voz, seu coração dispara e as palmas das mãos suam. Será que ele estará à altura da tarefa que tem em mãos? Han Yu-bin disse para deixar Taichi se concentrar no trabalho. Ela está pronta para conversar depois que o trabalho estiver concluído. Yu-bin entrou em contato com seu chefe e disse que Taichi estava agindo de acordo com o plano e que chegaria na hora marcada. Kim Jung-woo afirma que ele também já está no local. Yu-bin deve continuar a monitorar e controlar a situação. Choi-chi diz que está esperando o senhor Kim Jun-woo. Por que o jovem está sem seu assistente hoje? Nosso herói respondeu que a garota tinha um assunto urgente e, por isso, não estaria presente no teste. Choi-chi disse que, de qualquer forma, é muito perigoso para uma pessoa comum entrar na masmorra. O protagonista percebeu que havia mais pessoas aqui do que o esperado. O chefe da filial disse que a segurança era sua prioridade. Uma força-tarefa conduzirá a demonstração em caso de emergência e uma equipe de controle ficará de plantão do lado de fora. Kim Jun-woo olhou para o lado e perguntou: a pessoa com roupas diferentes é o Haramura? Choi-chi confirmou a suposição. Nosso herói cumprimentou o ferreiro e disse seu nome. Haramura disse que também estava feliz por conhecê-lo. Kim Jun-woo perguntou como estava a situação. Ryu-hei disse que o julgamento é apenas um disfarce.
Depois do acordo, eles vão forjar seu suicídio. Haramura disse a Kim Jong-woo para não fazer o acordo. Isso não beneficiaria ninguém. Kim Jong-woo responde que os preparativos estavam sendo feitos há uma semana e que ele tinha o apoio de Taishi. Em uma hora, o rei do mundo clandestino divulgaria para a mídia que uma associação internacional havia forçado a Haramura a produzir falsificações em massa para obter lucro. Ryu-hei se perguntou, por que Taichi? Kim Jong-woo perguntou, ele não era o rosto das armas de Haramura quando ele estava na associação? Ele é o informante perfeito. Ryu-hei perguntou como Kim Jong-woo conhecia Taichi. Kim Jong-woo respondeu que ele tinha que ir embora. Se ele ficasse, Choi-chi poderia suspeitar de algo errado. Haramura gritou que Taichi já havia revelado o segredo. Choi-chi se perguntou se os dois se conheciam. Para estranhos, eles estavam tendo uma conversa muito confiante. Kim Jong-woo disse que também era fã da família Haramura. Eles não discutiram nada de especial. Choi-chi disse que o teste está planejado para ser realizado aqui, na masmorra da caverna de classificação laranja. O chefe é um demônio da neve, um monstro do tipo fantasma. Kim Jong-woo comentou que os ataques físicos não funcionarão contra ele. O chefe da filial notou que Kim Jong-woo estava bem informado. Se o teste fosse de nível 3 estrelas, não faria sentido, então foi por isso que eles prepararam esse. Kim Jong-woo presumiu que o gerente da filial havia se esforçado muito para prepará-lo. O protagonista nunca imaginaria que Haramura fosse tão falante. Esse gerente da filial deve ter apresentado alguém a Taichi, mas o protagonista também tinha contramedidas. Nesse momento, um homem com uma lâmina na mão se aproximou de Taichi e disse que eles não se viam há muito tempo. Taichi reconheceu esse patife. Han Yu-bin olhou por trás da cobertura e controlou a situação. Choi-chi desembainhou sua espada e disse que o Sr. Kim Jong-woo estava esperando por isso há muito tempo. Em suas mãos, ele segurava a arma que Haramura-san havia preparado especialmente para o teste. Era a 10ª arma da linha Odashi da oficina de Haramura, a Shipsupan Wolgyong, a mais popular. Kim Jong-woo achou que era algum tipo de nome pretensioso. Obviamente, era apenas um brinquedo com um visual chamativo. Choi-chi apresentou o caçador que participaria do teste. O chefe da filial disse a Goreda para se aproximar e cumprimentá-lo. Ele era um espadachim de nível C. Os jovens apertaram as mãos. Kim Jong-woo notou que esse cara não tinha calos no dedo anelar e no dedo mindinho, enquanto alguém que segura uma espada deveria tê-los. O herói percebeu que esse cara definitivamente não é um espadachim. No geral, ele tem uma constituição atlética, mas os músculos das pernas são relativamente mais fracos do que os do tronco. Por isso, ele não se movimenta muito em combate. Lábios descoloridos devido à ingestão frequente de poções, marcas de drenagem de mana nas palmas das mãos e no rosto, era óbvio que ele era um mago de classe A. Kim Jong-woo pensou que esse homem estava fingindo ser um espadachim, usando magia e truques com a espada, tentando passá-la como uma arma especial. Isso parece um pouco infantil. Choi-chi disse que se Kim Jong-woo estiver pronto, podemos começar. Os jovens se dirigiram para a masmorra. Kim Jong-woo pediu mentalmente a Yu-bin que chegasse a tempo. Taichi perguntou o que Kenta estava fazendo. Kenta achava que a admiração de Taichi por ele era apenas pelos jogos da Yakuza. Não há animosidade pessoal, mas, pelo bem da guilda, Taichi terá que morrer. Todos os guardas de Taichi já haviam sido eliminados. Taichi se perguntou se a guilda havia enviado Kenta como assassino. Talvez o motivo seja o segredo da oficina de Haramura? Taichi disse que Kenta foi pego de surpresa. A associação é uma chupeta que suga os últimos sucos de Haramura, portanto essa reação é esperada. Taichi ficou surpreso com o fato de um caçador de 3º escalão ter vindo para destruí-lo, um caçador de 2º escalão. O chefe do ramo havia caído em um marasmo. Taichi desembainhou sua espada e disse que deveria passar por amor. Kenta poderia tentar impedi-lo. Kenta disse que Taichi deveria cair em si, pois ele não é mais o caçador que costumava ser. No entanto, Kenta sentiu a aura do antigo Taichi. O chefe do submundo disse que queria ver se Kenta pensaria o mesmo, enquanto refletia sua espada. Os oponentes avançaram e pararam de costas um para o outro.
Taichi caiu de costas, agarrando seu estômago. O sangue apareceu. Kenta pensou que aquela era uma velocidade de reação incrível. Taichi era realmente um caçador de segunda categoria? Kenta brandiu sua espada e declarou que destruiria Taichi para o bem do futuro do Japão. No entanto, Han Yubin apareceu de repente e bloqueou o golpe de Kenta. Yubin ficou indignado. Como ela poderia cair em um ataque tão óbvio e ainda se lamentar? A garota afirmou que ela mesma lidaria com Kenta e deixou Taichi ir embora. Taichi disse que não sabia de onde aquela garota tinha vindo ou quem ela era. Han Yubin agarrou Taichi pelo colarinho e disse que ele tinha olhos ruins ou um cérebro como o de um peixe dourado. Kenta disse que, a julgar pela proximidade dos dois, eles estão claramente envolvidos. Kenta disse que não poderia simplesmente deixá-los ir. Por uma questão de curiosidade, ele quer saber se eles são amantes. Han Yubin pensou em bater um pouco neles e mandá-los de volta, mas agora ela também não podia simplesmente deixá-los ir. A garota balançou a espada e perguntou com raiva: como esse cara ousa tentar arrumar um encontro para ela com um gordinho? Goreda, empunhando sua espada, estava destruindo todos os monstros em seu caminho. Shoichi perguntou se era tão incrível quanto os rumores diziam. Kim Jun-woo afirmou que a performance foi impressionante. É possível liberar o poder de uma arma à vontade dessa forma? Kim Jun-woo sugeriu que as armas só dão poder aos dignos. Shoichi concordou que Goreda era um caçador digno. De qualquer forma, o chefe parece perigoso. Então Kim Jong-woo pode esperar do lado de fora. O herói se recusa. Já que chegou até aqui, ele quer ir até o fim. Kim Jong-woo achava que Shoichi estava com medo de ser exposto. Ele deveria ter se preparado melhor e aproveitado o momento mais crítico. O agressivo monstro-chefe apareceu na frente dos caçadores e rugiu alto. Kim Jong-woo pensou ter visto um demônio da neve de classificação laranja e teria que suar. Goreda ficou assustado com o ataque do monstro e ativou uma habilidade única. Shoichi pensou que Goreda já havia usado um pergaminho mágico. O chefe da filial gritou bem alto que a força-tarefa também estava se juntando à varredura. O monstro dispersou a força-tarefa. Kim Jong-woo perguntou: se o acordo for adiante, o que acontecerá com Haramura-san? Ele perguntou: se o acordo for adiante, não é óbvio que tudo será revelado? Afinal de contas, essas armas são falsas. Kim Jong-woo perguntou se Shoichi vai conseguir tudo e depois levar o Sr. Haramura ao suicídio. Será impossível provar que os rumores sobre a família de Haramura são falsos. E o chefe da filial poderá transferir toda a responsabilidade para ele. Shoichi perguntou se isso significava que Kim Jong-woo sabia de tudo e estava checando-os. O assessor disse ao chefe da filial que a mídia já estava noticiando. A filial estava encarregada de distribuir armas falsas. Shoichi se sentiu indignado. Era realmente ele quem estava fazendo isso? Que diabos Kim Jong-woo está fazendo aqui? Kim Jong-woo disse a Shoichi para entregar a parte do dinheiro que cabia à guilda. A filial de Tóquio é tão importante para o Japão que, se ela falhar, toda a associação japonesa falhará. Em outros países, também há concentração de filiais, mas é mais acentuada no Japão. Eles tiraram o máximo proveito das ações da Associação Internacional, que os prejudicou imperceptivelmente, enquanto confiavam cegamente apenas na marca da oficina Haramura. A Associação Internacional mudou o sistema para que fosse mais fácil manipular a Associação Japonesa. Fingindo ser olheiros, eles caçaram todos os caçadores promissores do Japão. Capturar um galho que é apenas uma casca vazia não é uma tarefa difícil. Shoichi ficou indignado. Quem se atreve a dizer que eles produziram armas falsas? O chefe da filial disse que um artigo de refutação deveria ser publicado. Kim Jong-woo pegou seu smartphone e perguntou se o chefe da filial estava interessado em descobrir quem fez isso. Um vídeo com a declaração de Taichi apareceu na tela. Ele fez uma confissão. Taichi afirmou que a filial de Tóquio produziu armas falsas da oficina de Haramura para lucrar com a Associação Internacional. As armas da oficina são criadas usando um processo especial que não pode ser replicado rapidamente. A filial de Tóquio, incapaz de produzir a quantidade necessária para a Associação Internacional, começou a produzir em massa e a vender falsificações para seu próprio lucro.
Taishi ficou sabendo disso enquanto filmava um comercial para a oficina de Haramura. No processo, eles não hesitaram em recorrer a ameaças e violência contra Haramura. Yusuke disse a seus colegas para começarem a trabalhar. Havia muitas informações na internet. Os caçadores começaram a dizer a verdade. Shoichi gritou que as estações de TV deveriam ser contatadas e bloqueadas. Foi relatado que Sabato, o deputado, estava recebendo subornos da Yakuza. Também Taito. Habaki, chefe de uma grande corporação, estava negociando drogas com a Yakuza. Kichi, o diretor da estação de TV, é um cliente regular do centro de entretenimento administrado por Taichi. Izo, o cinegrafista da estação de TV, tem a Yakuza entre seus amigos. Antes de vir para cá, ele enviou homens da filial para matar Taichi, mas graças à sua força, ele conseguiu deter os assassinos. Taichi mostrou os ferimentos que comprovavam seu ponto de vista. Ele jurou a honra de um caçador de segundo escalão que lutou arduamente pelo bem do povo. Kim Jung-woo disse que eles lidariam com a filial de Tóquio de alguma forma e que era melhor o chefe da filial se esconder. Shoichi afirmou que aquele patife não vai se safar. Kim Jung-woo jogou o gerente da filial no chão. Um monstro enorme estava se aproximando por trás do herói. O jovem disse que agora era o melhor momento para Shoichi. Ele poderia entregar o cargo, pegar o que pudesse e fugir por conta própria. Shoichi perguntou se o jovem estava sugerindo que ele acreditasse em tudo isso. Kim Jung-woo perguntou em resposta: o que o chefe da filial faria se ele não acreditasse? Afinal de contas, a responsabilidade recairia sobre ele. A Associação Internacional não vai simplesmente deixar isso para lá. Kim Jung-woo disse que não há mais tempo. Mesmo que ele consiga escapar da Associação Internacional, é melhor do que ficar no Japão e ir para a cadeia. Shoichi achava que Kenta era inútil. Afinal, ele havia ordenado a destruição de Taishi. Ao destruir Haramura, o coreano poderia ser culpado. O chefe da filial achava que se as coisas continuassem assim, ele definitivamente não sobreviveria. Kim Jung-woo disse que tudo isso era para o bem da filial de Tóquio. De qualquer forma, a filial está fadada ao colapso. Eles estão oferecendo ajuda e não vale a pena adiar. Kim Jung-woo ofereceu todos os poderes da filial de Tóquio. Tudo o que é necessário é uma assinatura. Shoichi pegou o contrato e disse que se lembraria daquele coreano. O monstro estava se aproximando e as pessoas sentiam frio com sua presença. Goreda se perguntou por que escolheram essa masmorra em particular para a demonstração da arma. O caçador ativou uma habilidade única e atacou o monstro. Goreda disse ao chefe da filial que era difícil continuar a varredura com apenas um esquadrão. Eles precisavam de instruções do chefe. Mas todos viram que o chefe da filial havia fugido. Kim Jung-woo disse que estava agindo como chefe a partir de agora. O jovem enfatizou que estava apenas substituindo o chefe durante sua ausência, mas ninguém acreditou. Kim Jung-woo disse aos caçadores que aquilo era perigoso e que eles deveriam se afastar. Os caçadores ficaram indignados. Deixem o coreano ir embora. É perigoso para os civis estarem aqui. O monstro rugiu novamente e os caçadores decidiram se retirar. Todos, exceto o protagonista. Kim Jung-woo ativou a habilidade exclusiva Rei Demônio e se preparou para atacar. O monstro não esperava a aparição de tal caçador e naturalmente ficou assustado. Nosso herói atacou o monstro e obteve uma vitória confiante. Os caçadores ficaram surpresos. Aquela espada não era falsa? Todos diziam que os rumores sobre a família Haramura eram mentiras. Foi exatamente isso que o chefe da filial disse a todos. Depois de destruir o monstro, nosso herói disse que todos poderiam ir embora agora. Ele tem muitas coisas para fazer e eles ficarão muito ocupados. Shoichi continuou a fugir com todas as suas forças. Ele decidiu fugir para o Havaí. Com o dinheiro que recebeu do coreano como propina, ele poderá viver o resto de sua vida em paz. Com o contrato e as provas em mãos, ele poderia contratar pessoas e fazer tudo funcionar. Shoichi tropeçou e caiu na estrada. Alguém estendeu a corda na qual ele havia tropeçado. Shoichi viu o senhor. Huang se perguntou de onde ele tinha vindo. Huang perguntou onde Shoichi estava com pressa. Huang disse que o secretário-geral Wesley queria falar com ele. A notícia dizia que as autoridades de investigação estavam fazendo todo o possível para capturar o chefe da filial de Tóquio.
Huang recebeu novas instruções do secretário-geral. Após uma conversa com um colega, Huang decidiu que era necessário pressionar o alvo de alguma forma. Huang expressou sua indignação pelo fato de a filial ter sido tirada bem debaixo de seu nariz. O interlocutor disse a Huang para cuidar de seus próprios negócios e não interferir nos assuntos do escritório principal, para fazer apenas o que lhe fosse ordenado. Huang se desculpou e foi-lhe explicado que agora não era hora de se preocupar com um zelador, pois havia coisas mais importantes a fazer. Han Yubin ficou muito feliz quando recebeu os presentes que queria. Eles eram muito difíceis de conseguir. Yubin disse que sofreu muito antes de recebê-los. Ela se arrepia imediatamente quando pensa naquele cara gordo. Kim Jong-woo sugeriu que a garota tentasse sair com Taishi. Yubin disse que houve uma aquisição incompleta de acordo com o plano. Mesmo que fossem oferecidas credenciais ao chefe, a Associação Internacional não deixaria passar em branco o fato de o diretor Kim Jong-woo ter se tornado o chefe da filial. Kim Jong-woo concordou que eles não tolerariam tal coisa. Yubin perguntou qual é o objetivo então. Kim Jong-woo disse que o Japão, assumindo a responsabilidade pelo incidente, anunciaria sua retirada da Associação Internacional. Se for deixado assim, nosso herói será oficialmente empossado como chefe de uma filial pertencente a uma associação internacional. A sede não vai querer que ele invada seu território. Yubin perguntou se isso significava que eles seriam forçados a aceitar um pedido de saída. O jovem respondeu que eles não teriam outra escolha. De uma forma ou de outra, eles não poderiam impedir que a filial japonesa se mudasse para lá. Entretanto, seria melhor para eles simplesmente se transferirem para uma associação independente do que perder a filial. Kim Jong-woo disse que não terá tempo para gerenciar a filial japonesa e que nomeará outra pessoa para o cargo. O protagonista disse que o senhor Haramura cuidará disso. Haramura se perguntou se Kim Jong-woo realmente confiaria a ele um cargo de tamanha responsabilidade. O protagonista respondeu que ele não brinca com essas coisas. O ferreiro perguntou: ele não era o culpado por tudo o que havia acontecido? Por que ele, uma pessoa assim, deveria receber um cargo tão exorbitante? Kim Jong-woo disse que não se trata de um presente. No futuro, o Japão condenará veementemente o ramo que foi para a Coreia. A Associação Internacional fará pressão para trazer o ramo de volta. Em outras palavras, o cargo que o jovem quer confiar ao senhor. Haramura é um cargo em que ele terá que suportar tudo isso e não a prestigiosa cadeira de um governante forte. Haramura disse que consideraria isso uma vingança por sua lealdade. O ferreiro entregou ao herói uma espada e disse para ele pegá-la. Ele não tem a capacidade de criar armas especiais, mas investiu tudo o que tinha nessa espada. O ferreiro acrescentou que, embora continuasse a criar espadas semelhantes, a paixão e o esforço dedicados a essa espada eram reais. Kim Jong-woo disse ao ferreiro que entraria em contato com ele mais tarde, mas que, por enquanto, Haramura deveria cuidar do galho. Taichi viu a garota e correu em direção a ela. Ele queria que ela se virasse para ele pelo menos uma vez. Ele queria acreditar que ela também estava machucada. Taichi se achava um tolo, incapaz de dizer uma palavra sequer. O jovem chamou a garota pelo nome e estendeu a mão. A garota se virou e olhou para o jovem com um buquê de flores na mão. Taichi percebeu seu erro. A criança à sua frente era uma criança com um pirulito na mão. Taichi pensou com tristeza que essa garota o fazia se sentir insignificante o tempo todo. O garoto apaixonado pensou que um dia encontraria outra pessoa com um sorriso como o dela, mas não seria ela, e ele ficaria triste. Já no avião, Yubin disse que estava um pouco triste. Ela está falando do gerente da filial, Shouichi. Mesmo que o tenham feito parecer culpado com mentiras, ele viverá feliz com o dinheiro deles. Kim Jong-woo disse que Yubin não precisa se preocupar. É uma casca vazia. Ninguém daria a um canalha uma quantia tão grande de dinheiro. A quantia foi paga em moeda venezuelana e, com a taxa de câmbio atual, é possível comprar uma barra de chocolate com esse dinheiro. O Fundo de Apoio aos Jovens Caçadores nunca funcionou direito por causa das ruínas que descobriram e agora estão endividados.
O chefe da filial Shoichi não sabia disso, então a situação deles é ainda melhor. Han Yu-bin disse que eles realmente deveriam ter examinado tudo. Kim Jong-woo achou que era o fim da história. Toda a responsabilidade pela disseminação de armas abaixo do padrão foi transferida para Shoichi. Além disso, os resultados do teste se espalharam rapidamente entre os caçadores e tornou-se um fato estabelecido que as armas de Haramura realmente tinham poderes especiais, como diziam os rumores. O protagonista achava que, agora que tinha a associação japonesa em suas mãos, o resultado era mais do que satisfatório. Quando o encontraram no aeroporto, Lee Ah-young disse que os dois haviam feito um bom trabalho. Muitas coisas aconteceram na Coreia também. O protagonista perguntou quem eram essas pessoas. Os jovens responderam que tinham vindo para fazer um acordo. Kim Jong-woo perguntou o que estava acontecendo. Lee Ah-young respondeu que não podia evitar. Ah-young disse que, entre as mercadorias retiradas da filial angolana, havia um subproduto que eles receberam. Durante sua purificação, houve um acidente no grupo de apoio. A garota acrescentou que não houve vítimas, mas todos os equipamentos foram queimados e ficaram fora de serviço. Kim Jong-woo perguntou o que aconteceu com o suporte do equipamento da força-tarefa. Ah Yeon disse que eles estão pensando em restaurar pelo menos a capacidade de reparo com urgência, mas a funcionalidade foi suspensa por enquanto. Kim Jong-woo pensou que o grupo de apoio com 7 filiais no exterior conseguiu explodir todo o laboratório enquanto purificava o subproduto. Seria difícil realizar operações com equipamentos temporários e levaria muito tempo para se recuperar. Kim Jong-woo perguntou o que era o subproduto. Lee Ah-young respondeu que ela mesma não sabia. Era a primeira vez que a equipe de suporte via algo assim. O produto é armazenado no porão da associação. Kim Jong-woo olhou para a pedra e pensou: esse é o item que sobreviveu ao incêndio que destruiu o laboratório? O jovem perguntou qual era a relação entre o acidente e a venda de seus pertences. Ah Yeon respondeu que, se a associação não pudesse fazer varreduras, como eles ganhariam dinheiro? Eles teriam que vender até mesmo itens de luxo para cobrir os custos da recuperação antecipada. O diretor perguntou: quanto custaria a reconstrução? Ah Young respondeu 300 bilhões. Yo-bin entregou um presente do deputado Kim para a senhora Kim Jong-woo. Han Yu-bin disse que, originalmente, o representante queria dar o presente pessoalmente, mas ele tinha negócios a tratar. Kim Min-ju pensou ter recebido um presente de um professor. A caçadora decidiu que, se seu professor se importava tanto com ela não poderia mais ser um fardo e, com certeza, se tornaria mais forte para retribuir. Kim Min-ju disse a seu professor para ficar de olho nela para que os monstros não ficassem felizes agora.